Não, pastor, eu sou aqui da terra. Não, eu trago a imagem do terreno, mas eu não sou da terra, eu sou espiritual. Por isso que as minhas armas são espirituais. Se eu entender que eu sou terreno, então as minhas armas, elas param dentro de um espaço de tempo. Olha só, nós olhamos e vimos, nós estamos aqui como igreja, e nós olhamos e vimos lá Jesus à destra de Deus Pai, mas entre nós e Jesus existe uma cidade, existe uma ação que não deixa com que nós percebamos o que é espiritual realmente. E você diz, mas como? O Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, ele ao contemplar a cidade que está manifestada nas alturas como o poder das trevas, ele disse, o mundo jaz no maligno. E se nós olharmos no termo original, ele está dizendo que o mundo copiou aquilo que essa cidade rompeu e depositou. Por isso há comércio, por isso há negócio, por isso há condições humanas. A contemplação do mundo normal, natural, é a contemplação da cidade do inferno. Ah, pastor, mas não podemos negociar? A Bíblia já deu a dica. Tendo o que comer e o que vestir, tabile, meu filho, faceiro. Monta no jegue e sai pulando de faceiro. Não meta a mão na cumbuca além disso, porque você pode ser golpeado sem estar preparado com as armaduras espirituais, e o diabo vai começar a minar o teu coração para um comércio que te frauda e te defrauda. Então você precisa negociar com o mundo, mas a Bíblia diz, Paulo assim afirma, não, nós podemos negociar com o mundo, mas irmãos, é só para o necessário, é só para a gente viver a nossa vida. Não negocia com o mundo, porque o mundo rouba a tua espiritualidade. Ele rouba a tua comunhão com Deus. Quando nós temos ódio, revolta, quando nós lutamos contra alguém nessa dimensão, nós estamos espelhando a cidade, esta cidade condenada, para que ela tenha percepção aqui. Quando nós manifestamos a vida de Cristo, nós espelhamos a cidade celestial, porque nós somos dela. Mas quando os nossos sentimentos não são verdadeiramente revestidos do que é de Deus, nós somos influenciados por uma cidade contaminada. Então, o que diz o Senhor Jesus quando ele está falando de dominadores? Ele está dizendo assim, os homens deste mundo, eles agem como dominadores. E então, você tem que botar ele na pompa e aplaudi-lo, senão ele te persegue e te mata. Assim são os homens. Mas no meio de vós, como diz o Senhor Jesus, não será assim. Por que não vai ser assim? Porque se for desse jeito, nós estamos espelhando a cidade de Satanás. Nós temos que espelhar a cidade de Deus. E no meio de vocês não vai ser assim. Quem quer ser o maior, seja esse quem serve. O que você está espelhando? Que cidade você está espelhando? A Sião? Ou outra? Mas qual é essa cidade, pastor? Está na Bíblia e nós vamos chegar nela. Ela se chama a grande prostituta, a meretriz, Babilônia. Essa é a ação dessa Babilônia prostituta, esta ação demoníaca que está oprimindo sobre nossas cabeças, e nós aqui, revestidos pela glória do reino de Deus, nos submetemos a essa prostituição infindada, maligna, depravada, porque não conseguimos entender que existe uma cidade que é copiada. Nós não existe outra referência, ou nós copiamos a Sião de Deus, ou copiamos a Babilônia. Não dá para andar sem cópia. Eu não, pastor, eu faço as minhas coisas do meu jeito. Babilônia, o teu jeito é Babilônia. Ainda que esteja certo, o teu jeito é Babilônia, porque a Bíblia diz que todos os reinos da terra se deliciaram com sua prostituição. Reino de Deus, pouco e eficiente.
Reino das trevas, tudo é demais. Tudo é demais. E hoje pela manhã, quando preguei, ainda trouxe a lembrança no culto de que nós vivemos numa época desgraçadamente corrida. Essa é a manifestação dos últimos dias. Ninguém tem tempo para nada. Para Deus, muito menos. Babilônia se submete a qualquer soprinho de engano dentro do coração do crente, dentro da vida do crente. Gosta da prostituição, gosta de trocar Deus. Como bem a Karen falou aqui, nós adoramos a Deus pela graça de Deus, que Ele nos visitou hoje, temos a oportunidade de adorar. Mas se bobearmos o resto da semana, andamos à disposição de Babilônia, nos lambuzando com a prostituição de Babilônia, esquecendo-nos de estarmos revestidos, porque isso não é a função de Deus, é sua, é minha. Por isso que ele diz: revistam-se de Deus, revistam-se com armaduras de Deus. Nós temos que olhar para o pecado e abominar o nosso coração do pecado. Nós temos que olhar para a transgressão do dia a dia e correr da transgressão. Não estejamos complacentes com esta cidade perversa, que está negociando vidas, que está negociando comércio, que está trazendo a sua contemplação de engano. E o que mais me dói é quando abro a internet e vejo muitos anunciando um evangelho da prostituta e não do reino de Deus. Homens que querem aplauso e glória, que querem ser vistos como os terrores do mundo, enquanto que a Bíblia diz que o Senhor Jesus, quando se recolhia no final da tarde, não tinha uma pedra para dizer que era sua, como um travesseiro. Dormia debaixo das árvores. Mas eu vou na igreja, tacho também, crente vai para o inferno do mesmo jeito. Quem vai para o céu é quem sai da Babilônia e diz: não se contamine, meu povo. O povo escuta e vaza. Mas quem gosta da Babilônia, esse fica e é condenado com ela. Assim diz o texto, e nós, reverentemente, a palavra do Senhor, vamos lê-lo. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Podeis assentar. A palavra do Senhor traz para nós um princípio bem simples aqui. Ela está dizendo para nós que existem bens vindouros. Existe algo que está manifestado lá na frente. Mas o mesmo texto está dizendo para nós que a lei, quando foi dada ao povo judeu, ela era uma contemplação de algo lá na frente. Fruto do capítulo 10, ora, o capítulo 9, versículo 23, ele vai trazer a mesma condição. Até o Alexandre já, aqui na ministração do louvor, foi colocando isso também. 23, era necessário, é necessário. Portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus, as figuras se manifestavam aonde? Para nós. Então nós continuávamos a ver algo que estava manifestado no céu. Se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais, com sacrifício a eles, superiores. Eles pegaram sangue de animais e aspergiram sobre a tenda, sobre o templo, e ele foi consagrado. É assim que nos diz os Escritos, se baseando na lei, conforme o que Deus tinha pré-ordenado para que Moisés assim fizesse. Agora nós estamos vendo que tudo isso era apenas o vislumbre de uma sombra. Santo Agostinho fala muito bem, ele diz que é um pressuposto
de uma condição que nós não conseguimos interpelar, porque não conseguimos ver a realidade das coisas que são vindouras. Ele traz esse conceito, uma certa alegoria. Alegoria o quê? É a representação de algo que manifesta o que é eterno, do qual nós não conseguimos ver. 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos. O que ele fez com o santuário feito por homens? Feito por mãos humanas aqui. Rasgou o véu de alto a baixo. Aquilo que separava, ele diz, acabou. Figura do verdadeiro. Era o santuário verdadeiro? Não, uma figura do verdadeiro. Porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ou seja, aqui era uma figura. Agora Deus assume em Cristo Jesus, no corpo dele, a personificação de agora um santuário que não é mais feito por mãos. O santuário perfeito. O santuário que não falta nada. É isso que Jesus se torna. Ele agora comparece por nós diante de Deus. Olha o versículo 24 diz isso. Figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Não mais em algo feito por homens, mas agora na manifestação de algo pleno e revelado em Deus. Quando nós olhamos isso, nós dizemos, puxa, que legal. É assim, a glória. E nós cantamos aqui, queremos ver Sião. Sião é a contemplação de Jerusalém, que foi construída nos montes, cidade dos montes, bem forjada e protegida. É a cidade aonde o povo contempla o retorno da glória de Deus. Mas quando Deus se refere, nós vamos para Apocalipse, nós vamos ver que a referência de Sião é algo a contemplar como uma grandeza muito maior do que essa simples ação de terra, de possessão. E na maioria das vezes a nossa mente, ela vai até um limite. Ela consegue entender nós aqui nesse mundo, Deus no santuário perfeito, que agora é o corpo de Cristo, o qual o próprio livro de Hebreus diz que ele agora partiu no seu corpo como véu do sacrifício, pelo seu sangue, que uma vez por todas pagou todas as penalidades e pecados dos homens. Nós esquecemos muitas vezes que o mundo espiritual e a ação do inferno, ela também anda paralela com aquilo que nós não conseguimos compreender. Enfatizamos tanto que existe a igreja e que existe o sacerdócio real, Cristo assentado à destra de Deus Pai. Isso é verdade absoluta. Ele é agora o sumo sacerdote. E nós todos somos o quê? Sacerdotes do Deus Altíssimo. E é isso que diz o texto sagrado. Ele colocou em nós o seu Espírito, para que nós naquele dia nos levantamos como sacerdócio real dele. Todos. Não existe mais uma classe. Agora os que têm o selo do Espírito são sacerdotes do Deus Altíssimo e reinarão com ele para sempre. Vamos lá. Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12. Texto também bem conhecido nosso. Sabemos de cor e salteado. Mas ele fala para nós com toda a admoestação para o nosso entendimento. Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12. Diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Irmãos, presta atenção. Nós vamos revestir da armadura de Deus que está lá no céu. Você pode entender isso? Não, pastor, eu sou aqui da terra. Não. Eu trago a imagem do terreno, mas eu não sou da terra. Eu sou espiritual.
Por isso que as minhas armas são espirituais. Se eu entender que eu sou terreno, então as minhas armas, elas param dentro de um espaço de tempo. Olha só, nós olhamos e vimos, nós estamos aqui como igreja, e nós olhamos e vimos lá Jesus à destra de Deus Pai, mas entre nós e Jesus existe uma cidade, existe uma ação que não deixa com que nós percebamos o que é espiritual realmente. Santo Agostinho escreve no seu livro dizendo a cidade santa, e então ele contempla a ação do céu, mas ele traz para nós o entendimento de que agora nós precisamos entender que revestidos de toda a armadura de Deus, nós podemos agora ficar firmes contra o quê? As ciladas do diabo. Essas ações são territórios como se fosse uma cidade blindada, aonde agora tribos inimigas chegavam diante daquelas muralhas e começavam a bombardeá-la, tentando derrubar para entrar. Para fazer o quê? Para fazer comércio, para dominar, para fazer da nossa vida a mesma cópia da cidade intermediária, do engano. E você diz, mas como? O Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, ele ao contemplar a cidade que está manifestada nas alturas como o poder das trevas, ele disse, o mundo jaz no maligno. E se nós olharmos no termo original, ele está dizendo que o mundo copiou aquilo que essa cidade rompeu e depositou. Por isso há comércio, por isso há negócio, por isso há condições humanas. A contemplação do mundo normal, natural, é a contemplação da cidade do inferno. Ah, pastor, mas não podemos negociar? A Bíblia já deu a dica. Tendo o que comer e o que vestir, tabile, meu filho, faceiro. Monta no jegue e sai pulando de faceiro. Não meta a mão na cumbuca além disso, porque você pode ser golpeado sem estar preparado com as armaduras espirituais, e o diabo vai começar a minar o teu coração para um comércio que te frauda e te defrauda. Então você precisa negociar com o mundo, mas a Bíblia diz, Paulo assim afirma, não, nós podemos negociar com o mundo, mas irmãos, é só para o necessário, é só para a gente viver a nossa vida. Não negocia com o mundo, porque o mundo rouba a tua espiritualidade. Ele rouba a tua comunhão com Deus. Para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 12. Porque a nossa luta não é contra... Gente, a nossa luta não é aqui. Mas nós gostamos de lutar onde? Aqui. Quando nós temos ódio, revolta, quando nós lutamos contra alguém nessa dimensão, nós estamos espelhando a cidade, esta cidade condenada, para que ela tenha percepção aqui. Quando nós manifestamos a vida de Cristo, nós espelhamos a cidade celestial, porque nós somos dela. Mas quando os nossos sentimentos não são verdadeiramente revestidos do que é de Deus, nós somos influenciados por uma cidade contaminada. E onde ela está? Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aqui não estão no céu, regiões celestes, eles estão numa condição, olha só, numa condição que agora se manifesta acima dos homens para oprimi-los, porque eles são chamados de dominadores.
Então, o que diz o Senhor Jesus quando Ele está falando de dominadores? Ele está dizendo assim: os homens deste mundo, eles agem como dominadores. E então, você tem que botar ele na pompa e aplaudi-lo, senão ele te persegue e te mata. Assim são os homens. Mas no meio de vós, como diz o Senhor Jesus, não será assim. Por que não vai ser assim? Porque se for desse jeito, nós estamos espelhando a cidade de Satanás. Nós temos que espelhar a cidade de Deus. E no meio de vocês não vai ser assim. Quem quer ser o maior, seja esse quem serve. O que você está espelhando? Que cidade você está espelhando? A Sião? Ou outra? Mas qual é essa cidade, pastor? Está na Bíblia e nós vamos chegar nela. Ela se chama a grande prostituta, a meretriz, Babilônia. Constituída como uma ação em 7 picos. Por muitos teólogos, colocado isso como a ação de Roma, porque Roma foi feita em 7 picos. Mas ela é uma contrapartida, como Santo Agostinho assim o diz, na manifestação daquilo que é espiritual. Assim como Sião foi feita em montes, o diabo ia ter que fazer a dele também. Trazendo um conceito não de negócio, mas de prostituição, como era o Império Romano. Que negócio nós temos no nosso coração? Que percepção nós temos para isso? Abra sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 18. Apocalipse 18, 1 diz assim: depois dessas coisas, do que ele está falando, da descrição, se você quiser ler em casa depois, o capítulo 17, da grande meretriz. O que ela faz? E você vai ver que ela se associa com o comércio do mundo. Ela tem o mesmo engajamento, as mesmas condições. Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. Babilônia é morada de quem? Não entendi. Lê de novo aí. Babilônia é morada de quem? Demônios. Covil de toda espécie de espírito imundo. Você está vendo? Demônios aqui no texto está dizendo que é um tipo. Covil de espíritos imundos, ele está dizendo que é outro tipo. Fazem parte do mesmo layout de loja, mas com produtos diversificados. É um varejo em última escala. Que diz mais? Covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Sabemos muito bem que a referência profética de aves são espíritos inferiores. Lembramos bem do sonho, quando José interpreta, e ele diz: o padeiro e o da vinha. O da vinha, ele pegava o fruto e amassava, caía no cálice e ele entregava para Faraó. E aí ele disse: daqui 3 dias tu vai vazar daqui. Aí o padeiro também teve um sonho. Eu sonhei que estava fazendo pão, e aí botei na cesta e fui levar para o Faraó, mas vinham os pássaros e comia. Dizia: se lascou, daqui 3 dias vão te levar e tu vai morrer. Não tem escapatória. O Senhor Jesus, quando está falando da parábola também do semeador, ele diz que a semente que vai caindo na beira do caminho, vem os pássaros e come. O que o Senhor Jesus disse? Quem são esses pássaros? Espíritos malignos que vêm no coração das pessoas e arrancam a palavra de Deus. Olha, ele vai botar aqui ave. Ele está falando aqui dentro de um contexto pleno, para que nós possamos entender todas as coisas que estão manifestadas. Versículo 3: pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua
prostituição. Alguma nação está fora disso? O Senhor Jesus já tinha dito lá, o mundo jaz no maligno. Essa é a ação dessa Babilônia prostituta, essa ação demoníaca que está oprimindo sobre nossas cabeças, e nós aqui, revestidos pela glória do reino de Deus, nos submetemos a essa prostituição infindada, maligna, depravada, porque não conseguimos entender que existe uma cidade que é copiada. Nós não existe outra referência, ou nós copiamos a Sião de Deus, ou copiamos a Babilônia. Não dá para andar sem cópia. Eu não, pastor, eu faço as minhas coisas do meu jeito. Babilônia, o teu jeito é Babilônia. Ainda que esteja certo, o teu jeito é Babilônia, porque a Bíblia diz que todos os reinos da terra se deliciaram com sua prostituição. O que diz o versículo continuando? Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores se enriqueceram à custa da sua luxúria. Reino de Deus, pouco e eficiente. Reino das trevas, tudo é demais. Tudo é demais. E hoje pela manhã, quando preguei, ainda trouxe a lembrança no culto de que nós vivemos numa época desgraçadamente corrida. Essa é a manifestação dos últimos dias. Ninguém tem tempo para nada. Para Deus, muito menos. Dá uma chuvinha, a igreja fica vazia. Porque choveu, pastor. Vá para o quinto dos infernos com chuva. O povo não tem mais ação, e isso é Babilônia. Babilônia se submete a qualquer soprinho de engano dentro do coração do crente, dentro da vida do crente. Gosta da prostituição, gosta de trocar Deus. Como bem a Karen falou aqui, nós adoramos a Deus pela graça de Deus, que Ele nos visitou hoje. Temos a oportunidade de adorar. Mas se bobearmos o resto da semana, andamos à disposição de Babilônia, nos lambuzando com a prostituição de Babilônia, esquecendo-nos de estarmos revestidos, porque isso não é a função de Deus, é sua, é minha. Por isso que ele diz, revistam-se de Deus. Revistam-se com armaduras de Deus. O livro do Apocalipse traz para nós a manifestação de contemplação, e muitos teólogos, principalmente no século passado, levaram isso como uma cidade que vai realmente aparecer. Pastor, pode ser realmente ela? Eu não estou dizendo que pode, que não pode. Seu conceito, teologia e expressões como cada um pensa. Agora, eu não posso ver isso como uma condição normal, porque o capítulo 18, ele está falando, 17, 18 e 19, dessa contemplação de Babilônia. Depois o 20, 21 e 22, ele está falando da Nova Jerusalém. Ele está fazendo dois padrões. E João escrevia dessa maneira. Esse era o jeito de João escrever. Então ele está colocando o reino espiritual na forma de Satanás, e ele está escrevendo o reino espiritual na forma da divindade de Cristo, na plenitude daquilo que ele vai realizar como algo perfeito. Isso aqui que nós estamos vendo como mercadores, luxúria, tudo isso é a expressão daquilo que é contaminado. E aí, uns falaram, mas pastor, isso é uma heresia. A Bíblia diz que os anjos não têm sexo. A Bíblia diz que lá eles não se dão em casamento. É verdade o que Jesus falou. Mas nós não estamos falando de anjos. Nós estamos falando de demônios. Nós não estamos construindo uma mentalidade em cima do que é santo perfeito. Nós estamos vendo o que está depreciado, explorado e cheio de imundícia. Porque se nós andássemos na experiência do que é perfeito, os casamentos seriam aplaudidos e hoje já não são mais nem tidos por correto. Existe muito forte a convicção daqueles que não acreditam mais no casamento.
E anunciam para os outros: não precisa mais casar, se junta, dá até quando der certo, se não troca, pega outro, e assim vai. Essa confusão de espírito, de alma, porque o homem, quando se une a uma mulher, a Bíblia diz que ele se torna com ela uma só carne, ainda que seja com uma prostituta. A Bíblia levou para o extremo, Paulo. Se um homem se deitar com uma prostituta, ele é um só com ela. Ou seja, o que a prostituta tem no seu espírito e na sua alma, ela passa para o homem, e o que o homem tem no seu espírito e na sua alma passa para ela. Há uma contemplação ali de manifestação, simbiose, que é totalmente espiritual. Se isso não fosse importante, Deus não tinha deferido, trajado, arrumado com tanta eficiência nas Escrituras a ação disso. Versículo 4: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu. Ô povo, você está andando no meio da Babilônia? Que reino você está espelhando? Vai lá no termo original, você vai ver. Retirai-vos dela. Ela não é uma cidade. Ué, mas Deus não disse que para a gente se revestir, para andar nesse mundo, lutando contra as armadilhas do diabo e as ciladas dele? Para o diabo funciona, mas quando é para nós e manifestação de Deus, ele não funciona. Como a gente faz 2 pesos, 2 medidas, rapidinho. Sai dela. Ele está dizendo: não espelhe o que é mal. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos, da sua condenação. Versículo 5: porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dá-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagar-lhe em dobro segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria. Dá-lhe em igual medida tormento e pranto. Porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha. Viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Sabe o que ela está dizendo que não é viúva? É porque ela se deita com todos os homens. Sentimento de viuvez jamais passarei. Porque ela não tem um marido só, ela é uma prostituta. E ela traz isso como glória. E a palavra diz que isso será o flagelo e será a condenação da sua ruína. Nós temos que olhar para o pecado e abominar o nosso coração do pecado. Nós temos que olhar para a transgressão do dia a dia e correr da transgressão. Não estejamos complacentes com esta cidade perversa, que está negociando vidas, que está negociando comércio, que está trazendo a sua contemplação de engano. E o que mais me dói é quando abro a internet e vejo muitos anunciando um evangelho da prostituta e não do reino de Deus. Homens que querem aplauso e glória, que querem ser vistos como os terrores do mundo, enquanto que a Bíblia diz que o Senhor Jesus, quando se recolhia no final da tarde, não tinha uma pedra para dizer que era sua, como um travesseiro. Dormia debaixo das árvores. Coberto no manto que carregava. Depois, com a amizade feita por Lázaro, Marta e Maria, encontrou com seus discípulos um lugar para descansar. Mas caminhou a Galileia, a Jerusalém muitas vezes. E uma delas, tentando entrar em Samaria para descansar, foi rejeitada pelos samaritanos e continuou o seu caminho. Podendo ter todo o luxo e o glamour que se possa imaginar, escolheu nascer numa manjedoura, longe de palácios reais, que pudessem de alguma forma espelhar a luxúria da grande Babilônia. Podendo ser ovacionado como rei, entronizado por poderosos, recebeu o aplauso de crianças, que lançavam mantos, de mulheres, de um povo que estava fora da cidade
para fazer adentrar a cidade, como o hosana, o socorro que vinha de Deus. E quando foi interpelado para que fizesse aqueles calar, ele disse: não posso, porque se eles calarem, as próprias pedras clamarão. Não quis entrar dentro de uma referência aos olhos dos homens, que fosse de glória de uma Babilônia pervertida, prostituta. Antes decidiu pregar, assim como João Batista, no deserto, porque espelhava uma glória de um reino. Escolheu o Senhor Jesus o anonimato. Muitas vezes o quiseram engrandecer, o quiseram fazer rei, o quiseram fazer líder. E a Bíblia diz: saindo ele escondido, ia para lugares desertos e ali orava. Jamais no seu coração quis se corromper com a luxúria e com a prostituição da grande Babilônia. Olhou para quem tinha necessidade e socorreu com grande amor e compaixão. A grande Babilônia comercializa, negocia, vê a fragilidade e o fraco e compra. É só ir no Banco do Brasil, aquele principado das trevas. Banco é uma coisa diabólica. Por isso lá no céu não vai ter. Tu deixa o dinheiro no banco, ele te paga R$1. Mas se tu pegar o mesmo dinheiro e deixar no banco, ele te cobra 100. E todo mundo acha normal. Irmão, isso é um principado da Babilônia. Isso é um demônio da usura. Ah, pastor, mas onde é que a igreja tem conta? No Banco do Brasil. Para prestar conta, para saber o que estamos fazendo, não para depender deles. Nós temos que viver no mundo, mas não dependemos dele. Nós temos que comerciar, nós temos que ter comércio para nos alimentar, mas não precisamos estar em uma sujeição de opressão. E se nós olharmos, nós vamos ver que a grande marca da besta, e ele diz: é 666, preste atenção, é número de homem, não é o que diz o texto? Para mim, é uma contemplação de uma necessidade humana. E somente aqueles que estarão supridos em Deus, na pessoa de Cristo e na eternidade, eles não têm necessidade de receber nenhuma marca de besta. Mas as bestas que não têm nenhum, que precisam ser supridas pela luxúria, pelos olhos, pela ganância, pela prostituição, pelo sexo desenfreado, pelas condições humanas naturais, como animais selvagens, como Romanos diz, desqualificando o próprio corpo, desonrando-se a si mesmo, tornando-se sábios aos próprios olhos perante Deus, se tornaram loucos, destruídos, dignos dos flagelos dos escritos sagrados. Essa grande Babilônia, ela vai de ruir, porque há de ser manifestado a glória de Sião, e ela jamais existirá. Essa contemplação de algo que é feito no natural, ela fez ser trazida à descoberta e à luz. Versículo 8: por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Os que representam ela, olha o versículo 9, o que vai acontecer? Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra. Quem é o que vai ficar triste? Aqueles que se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaça do seu incêndio, e conservando-se longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda,
de escarlata e de toda espécie de madeira, odorífero, todo gênero de objeto de marfim. Está vendo que isso agora está dentro do nosso nível. Antes, lá na cidade que está em cima. Agora, o negócio aqui que espelha a Babilônia. Toda a qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. E canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, de cavalos e de carros, de escravos e até de almas humanas. Tudo se negocia. Porque lá em cima, na Grande Babilônia, nessa área que Paulo esclarece para nós em Efésios, dizendo: a nossa luta não é contra a carne e sangue, a nossa luta é contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Dominadores, líderes, homens que não se cansam de fazer o mal. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti. Para ti se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Os mercadores destas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura, de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto, e todo aquele que negava livremente, e os marinheiros, e quantos labutavam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e choraram e prantearam, gritando: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíram navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Nós vamos lutar até o dia que o Senhor fazer esta grande cidade prostituta aniquilar, cair por terra como um grande fumaceiro. Porque ela será, como diz o próprio capítulo, ela será jogada no lago que arde fogo eternamente, e lá ficará atormentada para todo sempre. Então um anjo forte, diz o versículo 21, levantou uma pedra, uma grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca, jamais será achada. A voz de arpistas, de músicos, de tocadores, de flautas, de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela sua feitiçaria. Está mais claro do que isso? E o versículo 24: e nela se achou o sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Ué, mas como é que eles passaram por essa cidade? Não, meu filho. Nessa cidade, se você olhar, o termo original está dizendo: foi planejado a morte dos santos. Paulo já nos diz: nós temos que estar revestidos de toda a armadura de Deus, para que possamos intentar contra as astutas ciladas do diabo. Por quê? Porque senão ele está dizendo aqui: vai ter muito sangue. Planejada as trevas, a ação de uma cilada contemplada é bem feita. Estará lá. Capítulo 19, ele volta para o céu. E no versículo 11 do capítulo 19, olha o que diz o texto: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam nos exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações,
e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Todo-Poderoso. Tem em seu manto que debruça sobre a sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o Cordeiro, esse é o glorioso, esse é o triunfante, esse é o Senhor da glória. Qual é a nossa jornada para espelho disso? Tiago capítulo 1. Volte um pouquinho aí. Tiago capítulo 1, 22 a 25. Diz assim o texto: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Porque eu sou me tornar ouvinte, mas não praticante, eu espelho quem? A Babilônia. E a Babilônia é o cetro do engano. O que diz o texto? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a quem? A você mesmo, bicho tolo. A pior burrice é a pessoa enganar a ela própria. Isso é o cúmulo da burrice, na minha humilde opinião. Eu engano os outros, você ainda ganha alguma coisa, mas enganar a si mesmo, você perde duas vezes: o tempo de planejar o engano e ainda a colheita do engano que sofreu por você mesmo. Então o texto está dizendo: tornai-vos, pois, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. Esse é um símbolo que Paulo está falando para a igreja. Naquela época nós lembramos muito bem que o espelho não é o espelho que nós temos hoje. Estão cientes? É esse espelho que tu olha ali, cromado atrás, e que respalda a gente como era. Era um espelho feito com laminado. Era polido. Um latão reluzente, ou um bronze polido. E o espelho não era feito numa jornada pequena. Isso só os príncipes que tinham. A maioria tinha um espelho grande, porque ele era uma construção de corpo, para que a pessoa pudesse se contemplar, porque se fosse de perto, ele deformava a pessoa, ela tinha que ficar longe. Se o espelho fosse pequeno, ela não ia se enxergar. Então ele está dizendo que aquele bronze polido era um espelho maior, para que a pessoa estivesse, quanto mais longe ela estivesse, ela pudesse se enxergar. É isso que Tiago está dizendo. Quando a gente não consegue se enxergar, a gente olha, ouve a palavra e vaza. Sabe o que é isso? Está dizendo o texto. É quando a gente não se enxerga. É quando a gente acha que a gente não precisa de nada disso que está sendo pregado hoje. É quando a gente diz que o que a gente está falando hoje aqui é uma coisa muito paralela. Assim, isso aí é muito grande, isso aí não me interessa. Fica frio, tu vai se interessar quando chegar o flagelo no couro. Aí não adianta pedir, aí mamãe pastor, aí filhinho, vai se lascar. Não tem mais ou menos. Vai se lascar, e vai se lascar bonito. Versículo 25. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei lá do alto, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente. Se você é ouvinte negligente, Babilônia. Ah, mas eu sou fraco. Babilônia, o fraco é para Babilônia. Daí é para Babilônia. É ó, tacho direto, não tem meia boca. O céu não foi feito para mais ou menos. Pelar outro carro, tacho. Não tem para ninguém. Ah, mais ou menos, tacho. Não tem para ninguém. A Bíblia não diz que mais ou menos vai para o céu. Ou alguém aí leu algum texto, me ajuda. Não tem. Ou é quente, ou é frio. Se é morno, vou vomitar. Não bate. Não funciona com o Espírito Santo. Não dá certo.
Ouvinte negligente, algumas coisas eu gosto. Mas pastor, o senhor sabe, a carne é fraca. Tacho, mesma coisa. Mas eu vou na igreja, tacho também. Crente vai para o inferno do mesmo jeito. Quem vai para o céu é quem sai da Babilônia e diz: não se contamine, meu povo. O povo escuta e vaza. Mas quem gosta da Babilônia, esse fica e é condenado com ela. Nós estamos aí diante dos negócios da Babilônia, ou não estamos? Tem alguém fora? Ninguém. Mas não somos contaminados com os negócios dela. Não nos submetemos ao domínio dela, porque espelhamos um reino superior ao dela. E ela tem que nos engolir, porque o reino do Cristo é muito maior do que o reino dela. É isso que o texto está dizendo. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Olha o que diz o texto: esse será bem-aventurado no que realizar. Esse deu certo na vida. Ele não está falando da vida dos homens, está falando da vida espiritual. Esse não está debaixo do domínio da Babilônia. Esse está debaixo do reino de Sião. Esse contempla para o Cordeiro e diz: ele está vivo e eu estou debaixo do teu governo, ó Cordeiro de Deus. Ele não depende de nada do mundo, porque ele recebe todo o suprimento da sua alma em Cristo Jesus. Ele não precisa de marido, ele não precisa de filho, ele não precisa de pai, de mãe, ele não precisa de nada, porque a sua suficiência está em Cristo Jesus, autor e consumador da sua fé. Ele desbarata as coisas que ficam ao seu redor e caminha para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ele vence, ele caminha e ele sabe que Deus o socorre em todos os momentos. Que exemplo bíblico nós podemos dar para esse? Eliseu. Eliseu está em casa dormindo, daqui a pouco chega o seu servo e diz: Eliseu, meu filho, se acorda, o bicho está pegando. Rei da Síria com seu exército fechou nós, e nós estamos lascados. E ele abre a janelinha, dá uma olhada assim, e diz: oh meu Deus do céu, esse homem só vê Babilônia. Abre, Senhor, os olhos deste servo, para que ele possa ver um pouquinho do reino de Deus. E eis que o Senhor abriu os olhos do servo. Ele olhou e os montes estavam com carros e cavaleiros. E ele olhou para ele e disse: maior é o que está com nós, malandro. E foi ele encarar o exército. Chegou ao exército e diz: é tu, Eliseu? Ele diz: é eu, sim. Mas quer dizer para vocês, tudo vocês vão ficar cegos. Eliseu pega o servo dele e vai caminhando, um cavalinho atrás do outro. Você imaginou que cena? Aquele povo tudo preparado para matar o profeta. Chegando ele em Samaria, abre os portões, entra o exército todo dentro de Samaria. O rei dá uma subilzinha, cerca todo o exército. Aí ele diz: abre os olhos. E o povo abre o olho, e o exército de Samaria, tudo ali de Israel. E aí o rei então enche o coração e diz: meu senhor, mato eles agora? E ele: não, o reino de Deus não é assim. Esse reino é de Babilônia. Tu mata os que pela espada tu ganhares. Esses não tocarás nele. Antes prepara para eles um banquete, e serve e os dispensa. E ele então preparou um banquete, serviu o exército sírio e os dispensou. E a palavra do Senhor diz: e a Síria não se levantou mais contra Israel. Isso queima no meu coração, porque isso foi dado para nós, igreja, e nós precisamos ver de novo Sião brilhando no nosso meio, a glória do Cordeiro tomando espaço na nossa vida, a majestade do Senhor manifestando glória nos nossos negócios, vida nas nossas palavras, transformação nas nossas ações. Não mais debaixo de um escravizar, de alguém que trabalha como um louco, que não tem tempo para nada, servindo a Babilônia. Sai da Babilônia, meu povo. Desperta para servir o Senhor. Contempla a glória de quem Ele é. Não endureça o teu coração, antes revela-se. Manifesta o teu Deus e descura as minhas mazelas, para que os meus olhos possam contemplar a glória da Sião eterna. Porque lemos nas Escrituras em Hebreus:
Aquilo era uma figura. Agora nós possuímos um sumo sacerdote que ele sabe nos acudir nas nossas fraquezas. Mas eu não posso, mentira! A Bíblia diz que Jesus pode nos socorrer em todas as ocasiões. Mas eu sou fraco, mentira! A Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu digo, o pecado vem tenazmente me assediar, mas a Bíblia diz que quando sois provados, é para o vosso crescimento, porque Deus não dará uma provação maior do que a que você não possa suportar. Ele virá em socorro. Ou você serve quem? Espelha quem? Essa chuvinha foi um presságio, é para você ter ficado em casa mesmo. Você vai ficar com as orelhas quentes a semana inteira pensando nessa mensagem. Porque ela é para destruir uma manifestação que as trevas colocou, que é algo natural para nós. Não é. A nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra principados e potestades. E o Espírito diz, é para lutar. Persevera, igreja, porque o dia vem. Eis que venho sem demora, assim das Escrituras, e eu creio nelas. Ele está vindo. E Ele está vindo. E Ele vem com glória. Ele é o Senhor da glória. Que me convocou para ser operoso praticante. Ele me convocou para ser bem-aventurado em tudo o que se faz. Não para espelhar a velha Babilônia, mas para espelhar a glória de Deus. Melhor, 21. Portanto, olha lá, como é o mesmo princípio que foi marcado por Paulo. Paulo ensinou a igreja lá em Éfeso a ela arrancar, se revestir de Deus. E Tiago diz aqui que é para a gente, no versículo 21, se despojar. É para a gente lançar fora de nós, meus amados. É você que tem que lançar fora. O quê? 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. O que é para você fazer com isso? Jogar fora, se despojar. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Porque essa palavra, diz o texto, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Essa palavra é poderosa para salvar a tua alma. A da Babilônia não te salva. João recebe uma incumbência para escrever as 7 igrejas da Ásia. E depois que recebeu essa incumbência do próprio Senhor Jesus, olha o que ele viu. Apocalipse 1:12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Cabelos e cabeça alva, sinal de elevado. Olhos de fogo conhecem e penetram os mais profundos sentidos do homem. E João se deparou com aquilo. 15. Os pés semelhantes ao bronze polido. Lá em Tiago ele fala que aquele que não é praticante, ele é alguém que fica olhando para a vida, só vê a carinha dele e vai embora. Ele não olha o conjunto dos seus defeitos. Mas Jesus diz que a Bíblia assim fala, os seus pés eram semelhantes ao bronze polido. Era como um espelho, latão reluzente, outras traduções dizem. Que quando era contemplado aos pés do mestre, era a manifestação do seu senhorio sobre os homens, que ele conquistou pelo polir do reflexo do reino de Deus sobre os homens. O qual Tiago assim se refere, dizendo, temos que refletir esse reino. Porque se nós não formos operosos praticantes, nós vamos refletir outro reino. Nós temos que ser como aqueles que se veem por completo. E só tem um caminho para ver esse reino. O caminho da humilhação. O caminho do render-se. O caminho de se colocar por terra. Quem conseguiu essa proeza? Aquele que possui os pés como bronze polido. Quem é ele? Jesus Cristo.
o Senhor da glória. Aquele que é pregado nessa noite, nesse lugar, e que possui toda a autoridade e todo o poder e glória sobre todos nós. Os seus pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Se você olhar os mesmos textos, vai dizer que Jesus foi homem aprovado, homem de dores. A glória do Cristo não é uma contemplação de um sapato brilhante. É a glória de um homem que se fez o maior estágio de humilhação. Se apresentou na maior fraqueza e fragilidade. Espelhou a glória da santidade. Conhecia muito bem quem era o homem. João fala isso no seu evangelho. Deus sabia muito bem quem era o homem, pois o conhecia muito bem. Seus olhos são como chama de fogo e perscrutam o mais profundo do nosso ser, a nossa mais profunda intimidade. A sua voz, a voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. As que são, olha só, escreve as coisas que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ele trouxe, porque estava no meio delas, manifestando para elas a glória e o senhorio de quem Ele é. Esse é o Senhor da glória, o Senhor que possui glória e majestade, o Senhor que perscruta todas as coisas, aquele que se revela na glória de quem Ele é, como servo sofredor. As marcas de Cristo jamais serão tiradas. O seu manto ensanguentado estão sobre Ele e caem sobre a sua coxa, manifestando um nome poderosíssimo: Rei dos reis e Senhor dos senhores. A Ele a Babilônia será rompida, destruída. E depois nele será manifestado a grande cidade, aquela que foi medida no último capítulo de Apocalipse. E ela tem 2.200 quilômetros de profundidade, de largura e de altura, totalmente quadrada, para que a gente pudesse entender quanto isso é precioso para Deus. Porque encerra dizendo: e foi constituído o tabernáculo de Deus entre os homens, e Ele será o seu rei para todo sempre. Se não for para te servir,